O tema da pregação hoje é a cura da sogra de Pedro. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38. Diz assim a palavra de Deus. Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. Aqui Simão é Pedro, né? Jesus o chama de Simão Pedro. E estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam a Jesus, e impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. O texto diz que Jesus ele deixou a sinagoga e agora ele vai em direção à casa de Simão Pedro. Jesus ele havia pregado, havia expulsado um demônio lá na sinagoga, como nós vimos na pregação passada, e agora então ele vai em direção à casa de Pedro. E ali informam a Pedro que a sogra de Pedro estava enferma, estava com uma febre muito alta, estava em um estado febril. Então Jesus vai em direção a Cafarnaum, ali na casa de Pedro. E a cidade de Cafarnaum, ela ficava ali às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago. Você vê na Bíblia, às vezes, os escritores, os evangelistas, mostrando que era um lago, tanto falando que era um lago, era a força de expressão, chamar de Mar da Galileia, porque era um lago grande. E o lago de Genezaré, também conhecido, que também era o Mar da Galileia, ali desaguava o Rio Jordão. Então era tipo um mar de água doce. E Jesus, ele exerceu o seu ministério às margens do Mar da Galileia, em muitas regiões vizinhas. E Pedro morava à margem ali do lago ou do Mar da Galileia. E conforme alguns historiadores e comentaristas, eles dizem que assim como todo lago, a vegetação em volta desse lago é como se fosse um brejo, como se fosse um pântano. E certa época do ano enchia-se muito de insetos, assim como na nossa região, tem época de chuva aí que aumenta a proliferação de insetos. E alguns estudiosos dizem que naquela época e naquela região tinha muita malária, havia essa doença. E possivelmente essa febre que a sogra de Pedro estava sofrendo poderia ser fruto da malária, Algum inseto a picou e ela então estava com os sintomas da malária, tendo febre muito alta. Naquela época nós não tínhamos a medicina avançada como hoje. Então muitas pessoas morriam dessa febre, da picada desse mosquito. E foi talvez o que possa ter acontecido com ali a sogra de Pedro. Deixa eu só ativar aqui que está apagando aqui. A sogra de Pedro. E nós vemos aqui que o nome desta mulher não é registrado, mas diz que era a sogra de Simão. E como eu disse, Simão era o apóstolo Pedro. Então, nós vemos que Pedro, ele tinha uma esposa, porque ele tinha uma sogra. Isso é automático, Se ele tinha uma sogra, ele também tinha uma esposa, ele tinha uma família, e ele cuidava dessa família. Então, Jesus, ele vai até a casa de Pedro curar a sua sogra. E primeira lição que nós podemos tirar desse texto: Jesus está onde abre-se a porta para ele entrar. Então Jesus ele havia estado lá na sinagoga e lá ele expulsou um demônio. Então lá ele mostrou o seu poder e a sua autoridade. Agora Jesus está na casa de alguém, ali na casa de Pedro, e ele também demonstra a sua autoridade. Ele cura uma mulher enferma, que estava com uma febre alta, talvez com risco de morte. Então nós vemos que Jesus ele não é limitado a uma localidade.
Jesus ele fez milagres, demonstrou o seu poder tanto na sinagoga, na reunião das pessoas, né, que seria a igreja da época, tanto na casa de alguém, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Jesus está em todo lugar. Aonde o adora em espírito e em verdade, ali ele está presente. Jesus também está em todo o coração contrito e quebrantado diante da sua presença. A palavra de Deus vai nos dizer que ele está num alto e sublime trono, mas também está ali, com contrito e quebrantado de coração. Por quê? Porque o nosso Jesus é cheio de autoridade, cheio de poder, e é isso que Lucas está tentando mostrar aos leitores. Como eu disse na pregação passada, nós iremos ver que a partir de agora, Lucas vai apresentar a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as enfermidades, ele vai mostrar que ele tem autoridade para perdoar pecados, ele tem autoridade para controlar a natureza, ele tem controle sobre tudo e sobre todos, né? E aqui mais uma vez nós iremos ver isso, que Jesus tinha autoridade sobre as doenças. Então nós vemos aqui que a porta se abriu para Jesus entrar. O texto diz que ela estava doente e as pessoas rogaram-lhe em favor dela. As pessoas foram avisar Jesus: vai lá na casa de Pedro, porque a sogra dele está doente, ela precisa do Senhor. Então eles abriram a porta para ali Jesus entrar. Infelizmente hoje, muitas igrejas têm feito o contrário. Ao invés de abrir as portas para Jesus entrar na igreja, eles têm expulsado Jesus de dentro da igreja. Hoje, infelizmente, muitas igrejas têm enchido a igreja, e às vezes também a sua casa, de tanto lixo, de tanta bugiganga, que Jesus não tem mais espaço para estar nessa igreja. Eles começam a trazer um monte de coisa do mundo, um monte de doutrina, né, contrária à palavra de Deus, a entretenimento, a dança, a teatro, há um monte de baboseira dentro da igreja que Jesus não tem mais espaço. Há igrejas que é só cantoria. Você vai lá, canta todo mundo, canta as crianças, canta os idosos, canta as mulheres, os homens, na hora que vai pregar canta, depois que vai pregar canta de novo, na hora da oferta canta, todo mundo canta, na hora que vai pregar a palavra, é 10, 15 minutos e não tem voz para Jesus. Infelizmente hoje tem acontecido isso, ao invés das pessoas abrirem a porta da igreja para Jesus entrar, as pessoas têm fechado, né? Jesus não tem mais espaço. Nós vemos um exemplo disso na igreja de Laodiceia. Jesus repreendeu aquela igreja lá na carta que foi dada, a revelação dada a João, né, lá para as igrejas ali da Ásia. E uma das repreensões era que Jesus estava para fora da igreja. Jesus ele disse, né, que colocaram ele para fora. Por isso que o versículo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Vocês colocaram para fora, eu não estou mais aí dentro. Eu preciso que vocês abram a porta para eu entrar. Se vocês não abrirem a porta, eu vou estar para o lado de fora. Então nós temos abrido a porta da nossa casa, a porta da igreja para Jesus entrar. Jesus ele se sentiria à vontade na nossa casa? O nosso convívio familiar, Jesus poderia sentar à mesa conosco? Escutar as piadas, assistir uma TV, tomar um café? Ele se sentiria à vontade ou se sentiria incomodado, né, com a nossa casa? Nós temos que aplicar isso na nossa vida. Aqui Jesus estava bem acomodado. As pessoas queriam que Jesus ficasse ali. Nos versículos posteriores, nós iremos ver que as pessoas não queriam que Jesus fosse embora ali da cidade, porque ele era bem visto. E nós vemos que Jesus fez muitos milagres nessa cidade, ali na casa de Pedro. Ao findar do dia, as multidões, sabendo que Jesus estava lá, levaram os endemoniados, levaram os enfermos, e Jesus curou todos naquele dia. Houve grande poder de Deus naquele lugar. Por quê? Porque as portas da casa de Pedro estavam abertas para Jesus. E a minha e a sua casa estão abertas para Jesus Cristo? Uma vez, né, uma senhora, eu vi um testemunho, eu não lembro aonde, que uma senhora, ela tinha passado por um momento muito difícil. Ela quase morreu. E aí, nessa doença, nesse estado de quase morte, ela se converteu a Cristo. Ela conheceu Jesus.
E por ela ter recebido essa bênção, ela ter sido curada, foi quase que um milagre, foi um milagre. Ela então passou a buscar a Deus com todo o seu ser, e ela disse, a partir de hoje, ela disse para os moradores da casa, né, esta cadeira aqui está reservada para Jesus. E toda vez que ela ia sentar na mesa para comer, estava lá, a cadeira de Jesus, né, ficava vazia, ninguém poderia sentar lá, né, porque ela entendia que Jesus deveria estar na casa dela. E às vezes nós perdemos essa noção. Né? Jesus, ele é onipresente. Não é porque você está longe da igreja, longe do pastor, longe de qualquer outra pessoa, que Jesus não vai estar lá na sua casa. Ele está. Né? Ele é onipresente. Ele enxerga o que nós fazemos no secreto. Então nós deveremos ter temor de Deus e entender que Jesus, ele precisa estar satisfeito dentro da nossa casa, né? No primeiro século, com apenas poucos cristãos, o mundo foi transformado. Através desses poucos cristãos, o Império Romano ruiu. A falsa religião da época, o judaísmo, perdeu as forças. O templo foi destruído, eles ficaram espalhados pelo mundo. Eles que mataram Jesus, né? Articularam a morte de Jesus, eles sofreram a ira de Deus. Então, os cristãos do primeiro século transformaram o mundo. O evangelho chegou em todos os lugares. Você se lembra de Paulo? Paulo pregou para os soldados romanos e disse que Paulo e Jesus Cristo ficaram conhecidos por toda a guarda pretoriana. Então, nós vemos que poucos cristãos, cheios do poder de Deus, transformaram o mundo. E hoje, nós somos milhões de cristãos. E hoje nós não conseguimos, né, fazer os mesmos feitos. Por que será? Por que será que hoje nós não conseguimos fazer com que o Evangelho de Deus avance? Que o Evangelho de Deus chegue a todos os povos? Que o poder de Deus seja manifesto no nosso meio? Por que será? Talvez uma das razões é porque os cristãos de hoje têm um relacionamento raso com Jesus. O relacionamento de muitos cristãos hoje é bem diferente do relacionamento que Pedro e os apóstolos tinham com Jesus. Porque Jesus tinha um relacionamento profundo com os apóstolos, com os discípulos, com os seus seguidores. Nós vemos aqui que Jesus estava sempre na casa deles. Ele estava ali na casa de Pedro. Jesus tinha acesso à casa dos apóstolos, acesso à casa dos discípulos, e ele estava sempre à vontade nesses lugares, né? Então ele tinha comunhão. Jesus, ele tomava banho na casa dos apóstolos. Jesus, ele dormia, comia, bebia, junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Então, a intensidade do relacionamento era profunda. Mas hoje, infelizmente, nessa época, né, não é isso que nós vemos. As pessoas querem ter um relacionamento com Jesus raso, quer seguir Jesus de longe. Mas isso não é só da nossa época, na época de Jesus também tinha isso. Existiam muitas pessoas que seguiam Jesus também de longe. Há pessoas que só estavam perto de Jesus, né, uma certa distância, só para comer pão, peixe. Né, onde Jesus estava, tudo era multiplicado, não tinha falta de nada, não tinha falta de comida, não tinha falta de bebida, então tinha fartura. E uma certa vez, Jesus repreendeu essas pessoas. Porque essas pessoas estavam querendo seguir Jesus de longe, não estavam querendo ter comunhão profunda com Ele. E Ele começou a pregar uma mensagem dura, e até os seus discípulos começaram a ir embora. Aí Pedro se levantou junto com os outros discípulos e disse: Senhor, o Senhor está pegando muito pesado. Aí Jesus virou para ele e disse: se não está bom, Pedro, vai embora também. Mas eu não quero um relacionamento raso com os meus escolhidos. Eu quero um relacionamento profundo. Eu quero ter comunhão profunda. Você se lembra de Zaqueu? Zaqueu, um certo momento, ele queria seguir Jesus de longe. Ele queria só ver Jesus. E aí ele planejou Zaqueu, o publicano, chefe dos publicanos. Ele sabia que Jesus ia passar em uma certa rua, e ele, né, era baixinho, o texto diz que ele tinha dificuldade de estar no meio das pessoas, porque as pessoas também o odiavam, porque ele trabalhava para o Império Romano. Então ele teve a brilhante ideia: vou subir em cima de uma árvore, a hora que Jesus passar, eu vou ver Jesus. Eu não quero estar muito perto não, eu só ver já está bom. Mas Jesus não estava satisfeito com essa forma de segui-lo.
Aí quando Jesus chegou embaixo da árvore, Jesus virou para Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. Eu não quero que você tenha esse relacionamento raso, de longe comigo. Eu quero ir na sua casa. E foi o que aconteceu. Jesus se convidou para ir na casa de Pedro. Assim também Deus, Ele quer ter conosco esse relacionamento profundo. Um relacionamento conosco, né, de forma profunda, como os discípulos tiveram. E quanto mais nós tivermos um relacionamento profundo com Cristo, mais nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Mais nós iremos ver Deus usando as nossas vidas em prol do reino. Nós vemos isso até entre os discípulos. Haviam 12 discípulos, mas nós vemos que 3 eram mais próximos de Jesus. 3 ali, que eram Tiago, João e Pedro, eles viram coisas que os outros não viram, porque eles sempre estavam procurando estar mais próximo de Jesus. Uma certa vez, Tiago e João, que eram irmãos, né, a mãe deles pediu para Jesus: mestre, deixa o meu filho Tiago se assentar à direita e o meu outro filho João à esquerda. Eles queriam estar sempre perto de Jesus. Pedro também, apesar de falar sem pensar muitas vezes, mas ele queria estar perto de Jesus. Ele disse: estou pronto para ir para a morte, da cadeia para a morte. Ainda que todos aqui te neguem, eu estou pronto para ir contigo. Apesar de ele ainda não tinha sido capacitado para fazer isso que ele pensava. Mas ele queria sempre estar perto de Jesus. E por isso que quando Jesus fazia milagres, Jesus chamava só os 3. Lá na transfiguração, quando Jesus apareceu, com o corpo glorificado, estava lá, junto com Elias e Moisés. Quem que estava lá no monte? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem que Jesus chamou para estar com ele ali vendo aquela cena? Pedro, Tiago e João. No Getsêmani a mesma coisa, quando Jesus se afastou para orar, ele chamou os 3, Pedro, Tiago e João. Então os 3 viram muito mais coisas do que os outros. Então quanto mais nós buscarmos estar perto de Jesus, quanto mais nós procurarmos entender a vontade dele, pode ter certeza, eu e você veremos mais do agir de Deus nas nossas vidas. Nós iremos ver também Deus agindo sobre as nossas vidas, usando as nossas vidas em prol do reino dele. Imagine, o João talvez tenha sido uma das pessoas mais privilegiadas que passou nessa terra. O apóstolo João era aquele que, entre os 3, era mais próximo de Jesus ainda. João, diz a palavra de Deus, que muitas vezes ele estava lá na mesa, sentado com Jesus para comer, e ele deitava, né, no peito de Jesus. Ele foi o primeiro a descobrir quem era o traidor. Ele viu coisas que os outros não viram, ele sempre teve a notícia em primeira mão. Tanto que a ele foi revelado o livro do Apocalipse. Por quê? Porque João era o mais próximo. Então que eu e você possamos buscar esse relacionamento profundo com Cristo. Que nós possamos, né, priorizar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Como nós iremos ter esse relacionamento? Conhecendo pela sua palavra, tendo o nosso momento de oração, tendo, né, essa busca por Deus de saber quem Ele é, os seus atributos, se encher dEle, né, estar no centro da vontade dEle. E com certeza, eu e você iremos ver a mão dEle agindo sobre as nossas vidas. Lembre-se, essa vida é passageira. Jesus disse que nós devemos juntar tesouros no céu. Quando nós priorizamos o reino de Deus, aí sim nós estaremos juntando tesouros no céu. Mas o nosso coração, que é corrupto e desesperadamente enganoso, muitas vezes nos leva para o lado ao contrário. Nos leva a nos aprisionar às coisas desse mundo, esquecendo das coisas espirituais. Então que eu e você possamos, né, ter sempre a casa aberta para Jesus entrar, seja no nosso coração, seja lá na nossa casa, seja aqui na igreja, né, que nós possamos sempre estar com o coração contrito e quebrantado na presença dele. Em segundo lugar, a doença é democrática. A doença, ela não faz acepção de pessoas. A doença, ela não importa com a sua idade, com a sua cor, com o seu sexo, com a sua condição financeira. A doença, ela vem para todos. Uma hora ou outra ela pode chegar na minha e na sua vida.
Talvez, às vezes, não chegue na sua vida, talvez chegue na vida de quem você ama, de alguém que é próximo de você, de alguém da sua família. E quando a doença chega, as pessoas sofrem, nós sofremos. As pessoas que estão ao nosso redor também sofrem, as pessoas que nos amam sofrem. Então, uma hora ou outra, a doença pode chegar na minha e na sua vida. Não é uma profecia, é uma constatação da realidade revelada nas Escrituras. Por que nós ficamos doentes? Por que nós morremos? Porque Adão pecou. Deus disse a Adão, no dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então nós estamos nesse processo de morte. Na verdade, o nosso corpo está doente. Nós estamos doentes por conta do pecado, por isso que morremos. Nós vivemos em um ambiente de queda da raça humana. A cada dia estamos ficando mais velhos. A cada dia estamos perdendo massa muscular. A cada dia o nosso corpo tem dificuldade de absorver os nutrientes que nós comemos. Porque o nosso corpo está doente, está defeituoso. A cada dia os nossos dentes vão ficando mais fracos. Os nossos ossos também. A cada dia os nossos olhos vão perdendo a nitidez. A nossa pele vai perdendo a elasticidade. Por quê? Porque o nosso corpo está doente. Fruto do pecado de Adão. E isso passou por toda a humanidade. Então, a cada ano que passa, a cada aniversário que você faz, você está morrendo. Essa é a realidade do ser humano. Tudo por conta do pecado. Toda doença, ela é fruto do pecado. Muitas vezes é fruto do pecado direto, mas indiretamente é fruto do pecado herdado de Adão. Então, com o passar do tempo, o nosso corpo ele vai parando de funcionar corretamente. Estamos morrendo aos poucos. E nesse processo já natural de morte, às vezes isso é acelerado, quando vem uma doença severa. Quando a doença chega na vida de alguém, não só a pessoa sofre, mas as pessoas que estão ao lado também sofrem. Então, quando a doença chega, como chegou aqui na vida da sogra de Pedro, talvez a morte poderia estar mais próxima na vida dela. Talvez sem a doença, né, por exemplo, um câncer, como qualquer outra doença difícil de ser enfrentada, ela adia, né, essa realidade futura de morte. Eu, quando era criança, né, até na minha adolescência, eu gostava muito de um super-herói. Era o meu favorito. Pensa aí no seu super-herói favorito. Talvez você não tenha, talvez alguns tenham. Talvez alguém queira ser o The Flash, né? Aí vai ajudar a esposa a arrumar a casa rapidinho. Mas o meu não era o The Flash, o meu era o Wolverine. E quando eu era mais jovem, eu gostava, né, de ver aquelas garras que ele tinha, ele era durão. Mas aí eu, estudando sobre esse assunto, eu lembrei que ele tinha um outro poder. O Wolverine, que era um personagem do X-Men, né, era chamado de Logan também, eu tinha várias gibis, né, que eu comprava dele, e eu gostava muito. E eu lembro que ele tinha ali um poder diferente dos outros, que era um poder de restauração. Quando os inimigos matavam ele todo, de repente os ossos começavam a colar, e isso acontecia muito rápido, e rapidamente ele recuperava a sua saúde, né? O nosso corpo não é assim. O nosso corpo tem dificuldade de recuperar, ainda mais quando nós estamos, né, mais avançados em idade. Eu lembro que eu perdi a minha avó, ela morreu com 86, 87 anos, e ela sempre teve uma saúde boa, mas depois que ela quebrou o fêmur, né, aí ela parou de ficar andando, teve dificuldade de se locomover, e aí agravou a sua saúde, ela ficou ruim, ela acabou falecendo, infelizmente, né? Por quê? Porque os ossos já estavam fracos, era difícil para colar. Então nós não somos o Wolverine, nós ficamos doentes. E não só os ímpios, os cristãos também ficam doentes. Porque hoje, infelizmente, há uma doutrina herética, ensinada por muitos falsos pastores, que diz que doença não pode chegar na vida do crente. Que doença não pode chegar na família do crente. Isso é mentira. Isso é uma doutrina demoníaca. Porque nós vimos aqui, acabamos de ver, que a sogra de Pedro ficou doente. A família de um cristão. A família de um servo de Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 13, nós vemos um exemplo também. O profeta Eliseu.
O profeta Eliseu, que foi muito usado por Deus, ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Ele morreu de doença. Nós vemos também lá em Gálatas, capítulo 4, no verso 13, que Paulo ficou doente. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o evangelho pela primeira vez. Ele parou lá em Gálatas porque ele estava doente, mas isso favoreceu ele pregar o evangelho naquela cidade. O apóstolo Paulo, que enviava lenços e curava as pessoas, ele mesmo ficou doente. Paulo também, lá escrevendo aos Filipenses, ele rogou pela igreja, rogou pela vida de Epafrodito, porque um servo de Deus, que estava levando mantimentos a Paulo, ficou doente também, né? Lá em Filipenses 2:27 vai dizer, pois ele, de fato, esteve doente à beira da morte. Um homem de Deus, exemplo para nós, Epafrodito. O próprio Timóteo, Paulo ele escreve a Timóteo, lá no capítulo 5, verso 23, por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes. Timóteo era ali o pastor da igreja, e ele frequentemente estava doente. E aí Paulo instruiu ele, não beba apenas água, mas também um pouco de vinho, né? Isso é bom para o seu estômago. Então, portanto, essa doutrina de que o crente não fica doente é herética, é antibíblica. Nós não podemos cair nesse erro, né? Nós ficamos sim doentes, nós sim podemos morrer de doença, porque nós vemos isso na Bíblia, né? E um parênteses aqui, o texto diz que Pedro, ele tinha sogra. Diz no verso 38, Jesus se levantou, saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. Então, Pedro tinha sogra. Isso desmonta a doutrina ética também da Igreja Católica, que diz que Pedro foi o primeiro Papa. E todo Papa, como sabemos, não pode se casar, não pode ter uma esposa. Mas Pedro tinha, então Pedro não poderia ser Papa. Lá em 1 Coríntios, nós vemos também uma evidência de que Pedro tinha esposa. Paulo, ele estava exigindo o direito de receber salário e de levar uma esposa consigo ou alguém que o auxiliasse. E aí o argumento dele era, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que era Pedro? Então ele mostra que Pedro, em algumas viagens missionárias, levava a sua esposa. Então isso desmonta a doutrina herética da Igreja Católica. Então, fechando parênteses, nós vimos que a doença é democrática. Ela vem sobre todos os seres humanos. Vem sobre o ímpio e vem também sobre o crente. Mas então qual que é a diferença? Qual que é a diferença da doença na vida do ímpio e na vida do crente? A diferença está no modo como lidamos e passamos pelos esses momentos difíceis, pelos esses momentos de enfermidade. Se nós de fato entendermos que Deus é soberano, que Ele controla tudo e todas as coisas, nós iremos nos tranquilizar. Nós iremos ter um coração tranquilo na presença de Deus. Apesar de no primeiro momento, às vezes, ficarmos um pouco abalados, com o passar dos dias, das horas, das semanas, Deus vai confortando o seu coração. Então a diferença entre o crente e o ímpio, no dia da dor, no dia da doença, no dia do luto, é a forma como ele passa. Ele pode recorrer a alguém, o ímpio não. Um ateu, no dia da morte do seu filho, a quem ele vai recorrer? A quem ele vai descansar o seu coração? Ninguém, porque ele não acredita em Deus. Agora o cristão não. No dia do luto, no dia da doença, ele tem a quem recorrer, ele tem o Espírito Santo, que traz consolo. Ele tem Jesus Cristo, ele tem Deus. A sogra de Pedro recorreu a Jesus. As pessoas que amavam a sogra de Pedro recorreram a Jesus. E disseram, ela está enferma, vai lá ajudá-la. E Jesus se compadeceu da sogra de Pedro. Lá em Mateus 9,36, nós vemos que Jesus ele se compadecia das pessoas. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Lá no Salmo 41, verso 3, diz, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás a cama. Então, o crente, ele tem o cuidado de Deus, ele tem o consolo de Deus no dia da enfermidade, no dia mau.
O cristão, então, ele pode recorrer a Cristo, ele pode orar a Deus, ele pode clamar pelo Espírito Santo para trazer conforto em seu coração. O cristão também, ele pode recorrer à igreja. Isso foi o que aconteceu na história dessa mulher. O texto diz ali ainda no verso 38, rogaram-lhe em favor dela. As pessoas estavam intercedendo em favor dela. E isso é uma realidade na igreja. Todas as vezes que nós estamos aqui orando pela sua família, estamos orando uns pelos outros, Deus está cuidando de nós. Temos as orações dos santos em nosso favor. Quando nós nos reunimos como igreja, quando nós estamos num PG, estamos ali orando uns pelos outros, pode ter certeza, Deus está cuidando, você está sendo favorecido pelas orações dos justos. E a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por isso é importante nós estarmos em uma igreja, estarmos ligados ao corpo da igreja, para termos em nosso favor a oração dos santos, a oração dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Nós temos a quem recorrer. O cristão também, no dia da doença, ele pode recorrer às Sagradas Escrituras. Talvez você tenha dificuldade nesse dia, foi uma doença, um acidente, caiu de moto, quebrou a perna, está com dificuldade de vir na igreja. Em primeiro lugar, você pode orar a Deus, ter esse socorro, mas você também pode abrir as Sagradas Escrituras. Você pode abrir lá no Salmo 23 e ler, e aplicar isso na sua vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cristão também, ele pode recorrer ao Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarão. Lá no verso 10 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o mal não chegará a mim, né? Então nós podemos recorrer à palavra de Deus, nós podemos cantar salmos, cantar hinos, e isso vai alegrar e encher o nosso coração de paz. Nós temos a quem recorrer. Essa é a diferença do cristão e do ímpio, daquele que está longe de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já tenho participado de muitos velórios, e você vê a diferença no dia do velório, na vida do cristão, e às vezes na vida de alguém que está longe de Deus. Quando morre alguém da família, muitos passam mal, tem que tomar remédio lá, até desmaia, fica desesperado. Aí o cristão está lá, ele está triste, está sofrendo, mas sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe que nenhuma folha da árvore cai sem o consentimento de Deus. Então isso traz paz, consolo, confiança em Deus. Então essa é a diferença. A Bíblia diz que verão a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E se Jesus então ele se compadece de nós, ele é o nosso bom pastor, nós também devemos seguir o exemplo do nosso mestre. Devemos também nos compadecer dos irmãos. Quando os irmãos passarem por dificuldade, nós devemos estar ali prontos para entregar às vezes o nosso tempo, o nosso ombro para chorar, Às vezes nós nos preocupamos em estar só no dia de festa. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco para os irmãos da igreja. Aí vai todo mundo. E no dia do luto, e no dia da angústia, e no dia mau, nós também estamos dispostos a ir lá, se compadecer. Jesus fazia isso. Jesus tinha muitas coisas para fazer, mas ele se compadecia do sofrimento das pessoas. E Pedro aqui então, ele está seguindo a Jesus, e ao mesmo tempo, ele estava compadecendo, ao mesmo tempo Jesus estava se compadecendo da família de Pedro. Então pode ter certeza, enquanto nós buscamos servir a Deus, a Jesus Cristo, Ele estará cuidando da nossa família. Jesus estava cuidando da família de Pedro. Em terceiro lugar, a autoridade de Jesus sobre as doenças. No verso 39 vai dizer: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. O evangelista Marcos e Mateus também escrevem sobre essa história. E lá, no relato deles, eles dizem que Jesus tocou na mão da sogra de Pedro. Um deles diz que ele levantou-a pela mão, segurou-a na mão, e ela levantou.
Interessante que nessa época haviam vários grupos de pessoas que eram ali marginalizados pelos judeus, pela tradição judaica. Por exemplo, eles não gostavam de estar perto de pessoas que eram consideradas na sociedade pessoas pecadoras, né? Prostitutas, pessoas que faziam ali coisas mal vistas diante da sociedade. Então eles nem gostavam de chegar perto. Eles não gostavam dos samaritanos, que eram um povo misturado, né? Era um judeu misturado de pessoas que nasceram lá na Babilônia. Então era uma raça misturada. Eles não gostavam dos samaritanos. Quando eles iam para uma cidade perto de Samaria, eles cortavam volta, eles davam a volta, andavam mais tempo para cortar ali a cidade dos samaritanos. Eles não gostavam de estar perto dos leprosos, eles não tocavam em defuntos, e eles tinham até um certo preconceito com as mulheres. Havia ali essa marginalização. Mas Jesus, ele quebrou todas essas barreiras da tradição judaica. Os discípulos ficaram impressionados quando Jesus estava lá no poço, conversando com a mulher samaritana. Estava conversando com uma mulher. Jesus quebrou essas barreiras. Jesus, ele tocou agora na sogra de Pedro doente, coisa que os fariseus não faziam, os sacerdotes não faziam. E o poder de Cristo curou aquela mulher. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, né, uma hemorragia já há muitos anos, gastou tudo com os médicos, mas quando ela viu Jesus, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E quando ela tocou, de Jesus saiu o poder e ela foi curada. Jesus também tocou em leprosos e curou-os. Jesus, ele foi tocado por uma mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu. Jesus foi convidado para ir na casa dele e entra uma mulher que era conhecida na cidade como a pecadora. Está lá chorando sobre os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, beijando os pés. E aí aquele homem ficou indignado, porque ele dizia, se ele fosse profeta, ele saberia que ela é pecadora e não deixaria ela tocar nele. Mas Jesus permitiu que ela tocasse. Jesus tocou num caixão, coisa que o fariseu e o sacerdote jamais faria. Jesus, quando estava na cidade de Naim, ele viu um culto fúnebre, ele foi lá, tocou no caixão daquela mulher, do jovem, né? Filho único de uma viúva, e o menino ressuscitou. Jesus tocou na filha de Jairo, e já estava morta, tocou num defunto. Jesus mostrou então para todos aqueles que ele tinha autoridade, não só sobre os demônios, mas ele tinha autoridade sobre as doenças, porque ele é o Messias, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele e o Pai são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em quarto lugar, aquele que é tocado por Jesus vive para servi-lo. No verso 39 vai dizer, e ele inclinando-se para ela, repreendeu a febre e a esta deixou. E imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Então sabemos que a febre, hoje, né, com a tecnologia, com a medicina avançada que temos hoje, nós sabemos que uma doença, na verdade, às vezes a febre é o sintoma de uma doença. A febre, né, que foi criado por o nosso Deus que é inteligente, ele colocou um sensor em nós. E a febre, às vezes, é esse sensor. A febre, às vezes, ela surge para avisar de um problema maior, de uma doença maior. E Jesus aqui, ele não deu um antitérmico para baixar a febre. Né? Porque hoje tem esse recurso, você toma um antitérmico lá e abaixa a febre. Mas a doença não foi embora, você está com a doença ali ainda. Você está com mal-estar, você está indisposto, você não está com vigor. Mas aqui, a cura da febre da sogra de Pedro foi diferente. O texto diz que imediatamente ela se levantou e já começou a servir. Já foi lá passar um café, já foi lá fazer um bolo, já lá foi fazer alguma coisa para servir Jesus e os discípulos. Então, não é como nós vemos hoje em muitas igrejas, né? Parece que o milagre é parcelado, né? Ora, aí depois de 3 meses o camarada volta, aí eu recebi a cura. Ou então, às vezes, ele é curado, mas tem que fazer fisioterapia ainda, né? Não, nós vemos que os milagres que aconteciam aqui, quando Jesus esteve, e os apóstolos também fizeram seus milagres, o milagre era instantâneo. Como Pedro, que disse para aquele homem lá na porta em Jerusalém, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem era conhecido da cidade, desde a infância, ele não andava, ele era ali deficiente, e aí todos ficaram admirados. Os milagres que nós vemos hoje na TV não é assim.
né? São coisas diferentes, mas esse foi um milagre extraordinário de Jesus Cristo. Ele repreendeu e expulsou a febre imediatamente. E imediatamente ela passou a servir. Então, essa mulher, após ser tocada por Jesus, após receber esse milagre, ela teve a sua vida transformada. E o que ela fez? Ela passou a servir a Jesus Cristo e aos discípulos. Alguém, depois de tocado por Jesus, passa a servi-lo. Alguém que realmente teve os olhos abertos, recebeu o Espírito Santo de Deus, nasceu de novo, ele vai ter esse desejo no coração de servir o seu mestre, como essa mulher que imediatamente passou a servi-lo. Após ela ter esse encontro com Jesus, com esse toque de Jesus, ela não fez como muitas pessoas fazem, né? Agora eu sou crente, agora eu vou passar a mandar em Jesus. Vou colocar Jesus contra a parede e vou pedir para que Ele faça algo na minha vida. Se o Senhor não fizer, eu vou embora da igreja. Infelizmente, em muitos locais é ensinado isso. Em muitas igrejas se ensina isso. Colocam Jesus contra a parede e determinam, não ensinam as pessoas a determinar, a ordenar. O Senhor tem que agir na minha vida. Então nós vemos que isso é herético. O que nós vemos aqui na Bíblia é que essa mulher, ela procurou servir a Jesus. O que eu posso fazer para agradá-lo? O que eu posso fazer para Ele estar acomodado na minha casa? Então uma pessoa que foi curada e salva por Jesus, ela se preocupa em saber o que agrada o seu mestre. Por isso que nós devemos nos esforçar, nos gastar em ler as Sagradas Escrituras, examinar as palavras de Deus, a palavra de Deus, porque é aqui que nós conseguiremos entender a vontade de Cristo, a vontade do Senhor para as nossas vidas, e poderemos então servi-lo com excelência, assim como essa mulher. E sabe o que Jesus, Ele espera de nós? Sabe como nós agradamos a Ele? Ele disse isso lá em João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ou seja, se você me ama, você vai querer me agradar. Se você quer me agradar, então você vai guardar a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então você quer agradar o seu Senhor? Se você reconhece o que Ele fez na sua vida, que Ele te livrou da condenação do inferno, da morte eterna, então que eu e você possamos viver em gratidão, procurar saber a vontade dEle na palavra de Deus. Toda vez quando nós estamos no culto, nós estamos sendo instruídos, estamos conhecendo mais a vontade de Cristo. Quando estamos reunidos num PG, o propósito é esse, crescer no conhecimento, na sabedoria de Deus. Quando estamos nas reuniões realizadas pela igreja, seja um encontro de mulheres, um encontro de homens, ali é para nós entendermos mais a vontade de Deus e para servi-lo melhor. Então que eu e você, possamos ter esse desejo no nosso coração, sermos como a sogra de Pedro, pronta para servir. Mestre, o que eu posso fazer? Estou aqui. Rapidamente estou de prontidão. E quinto e último lugar, não coloque a culpa do seu pecado no diabo. No verso 40 e 41 vai dizer: então depois de Jesus curar ela agora está ali cuidando de Jesus, fazendo coisa para ele, para os discípulos. Diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças o traziam para Jesus. E impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também saíam demônios de muitos, gritando: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Então, depois de Jesus chegar naquela cidade, se espalhou a notícia. E todos quiseram ir para a casa de Pedro. Deve ter ficado lotado lá. Todo mundo foi para lá. Na pregação passada, eu preguei bastante sobre o assunto de demônios, Hoje eu não vou focar nisso, mas eu quero abordar aqui ainda algo sobre esse tema. Em muitas igrejas é ensinado de forma errada que se alguém vive na embriaguez, se alguém está no vício do álcool ou das drogas, é ensinado que isso é demônio. É o demônio Zé Pilintra, Não sei. Eles acreditaram no que o diabo disse, O diabo disse que é Zé Pilintra, então eles acreditaram. Eu não sei se é. Aí, diz que quem está no vício do álcool é um demônio. Então ele age daquela forma por conta do demônio. Não é culpa dele, é culpa do demônio. Ele é um coitadinho. Ele não reconhece que é um pecador.
que ama viver longe de Deus. A mesma coisa acontece no pecado do adultério. O camarada está lá vivendo em adultério, traindo a esposa. Aí o pastor vai lá e diz para ele, não, isso daí não é adultério. Isso aí é um demônio, é o demônio do adultério. E aí ele, então tá bom, então a culpa não é minha, eu sou a vítima. E aí joga a culpa no demônio. A mesma coisa acontece com todos os outros pecados. É roubo. Não, é o demônio que faz você roubar. Matou, é algum espírito da morte. E aí transfere a culpa do ser humano ao demônio. Naquele grande dia, o demônio, ele vai estar lá com as costas largas lá, ele vai dizer, não, esse aqui não fui eu não, esse aí foi você, pô. Não fui eu. E é isso que acontece, infelizmente, em muitas igrejas. E as pessoas, então, não se arrependem dos seus pecados, não reconhecem a culpa delas, e não há transformação. Na verdade, o demônio não está nessas pessoas. O demônio está nessa doutrina herética. E faz as pessoas, continuarem escravizadas por pelo demônio. Essa falsa doutrina faz a pessoa sentir-se coitadinha, Ela nunca assume os erros, então o pecado nunca é tratado. Se nós tratarmos todo o pecado como demônio, então não precisa pregar. Essa é a lógica. Se tudo é demônio, não é pecado, vamos expulsar o demônio de todo mundo então. Qual o pecado que você tem aí? Você se ira muito? Vamos orar para tirar essa ira aí. A culpa não é sua não, a culpa é do demônio da ira. Você é fofoqueiro? Não, é o demônio da fofoca. Então, agora a gente não precisa ouvir mais o evangelho. Vamos sair expulsando o demônio de todo mundo. Isso é uma doutrina herética, demoníaca. Só que hoje, infelizmente, e muitos não perceberam, até muitos crentes não perceberam, que o diabo é astuto. Muitos talvez perceberam que essa doutrina é herética, de colocar a culpa no demônio. Mas hoje, o diabo atualizou essa doutrina. Hoje os pecados agora foram categorizados por transtornos psicológicos. Essa é a estratégia de Satanás hoje. Você tem problema com roubo, você tem vontade de roubar? Não, isso aí não é pecado não. Você é doente, você tem cleptomania. É o desejo enfreado de roubar. Você gosta de crianças, ter relações com crianças pequenininhas? Isso daí não é o pecado não, da pedofilia. Isso aí é um transtorno chamado parafílico. Transformar agora os transtornos, o pecado em transtorno. Então, ele é doente, ele é coitado, vítima da sociedade. O pessoa tem problema com a gula, come demais. Aí não é mais pecado, a gula agora não passa mais a ser pecado, é uma compulsão alimentar. Então o diabo, ele atualiza de tempos em tempos as suas doutrinas malignas. A pessoa, ela é irada. De repente, ela está tranquila, daqui a pouco ela se transforma. Aí, o que os psicólogos falam? Não, isso daí é transtorno bipolar. Isso é pecado. Você tem que se arrepender. Isso daí não tem nada a ver com transtorno, não tem nada a ver com demônio. A pessoa vive ansiosa e com depressão. A Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que isso é pecado. Pecado da incredulidade, da falta de fé. Paulo vai dizer, vocês têm ansiedade? Orem a Deus e Deus vai guardar o coração de vocês. Tenham fé para isso. Aí as pessoas hoje são diagnosticadas com transtorno, com ansiedade, com depressão. Mas isso é falta de fé, isso é pecado. Então o demônio, ele atualizou a sua doutrina maligna. Agora não é chamado mais de demônio, agora é chamado de transtorno. E para cada pecado hoje tem um tipo de transtorno. Aí as pessoas agora são vítimas. Agora as pessoas, ao invés de tratar o pecado, não. Elas dizem, não, eu sou assim, você tem que me aceitar. E se a gente não aceita, a gente que está errado. Então, portanto, não chame de demônio ou de transtorno aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Não jogue a culpa do seu pecado no diabo. Não jogue a culpa do seu pecado em transtornos. Não faça como Adão fez no Éden. A culpa não é minha, Senhor. Eu pequei, foi porque a mulher que tu me deste. Colocou a culpa em Deus ainda. E muitos fazem assim. Eu sou assim, eu sou irado. Eu gosto de coisa errada, é porque Deus me fez assim. Então Deus é o culpado. Isso é maligno. Nós devemos nos arrepender, assumir os nossos erros.
arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e clamar por Jesus Cristo. Jesus, muda a minha vida, muda essas vontades malignas do meu coração corrupto. Conclusão, Lucas nessa passagem mostra-nos que Jesus tem autoridade sobre as doenças e sobre os demônios. Então essa passagem nos mostra que Jesus, mais uma vez, é o Messias. Aqui diz no verso 40 e 41 que ele expulsou demônios e ao mesmo tempo curou. Olha que interessante o relato desta pessoa endemoniada. Ela estava acometida dessas duas coisas, endemoniada e enferma. Olha o que diz Mateus 12, 22. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo. Não basta ser endemoniado cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Porque isso apontava para o Messias. A palavra de Deus diz que quando o Messias viesse, haveria cura, haveria libertação. Então, alguns ali entendiam um pouco da palavra de Deus e perguntaram: será que ele é o Messias? Isso está evidenciando que ele é o Messias. O reino das trevas está sendo dissipado, os demônios estão saindo das pessoas, está havendo cura, libertação. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: pelo contrário, este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores o expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Jesus, então, nos mostra que ele é o Messias, o reino de Deus chegou. Eles sabiam, os demônios estão sendo expulsos. Isso é evidência de que ele é o Messias. Mas os fariseus estavam resistindo ao Espírito Santo e blasfemando, não aceitando aquilo que estava claro diante dos seus olhos, que ele era o Messias. Então, por isso que não tem perdão. A palavra de Deus, e eles ainda sendo fariseus, eles sabiam que Jesus tinha todas as evidências de que ele era o Messias, e eles rejeitaram o Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. E eles perguntam, eles dizem, será esse o filho de Davi? Os mais sábios? Porque eles conheciam Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, eles conheciam as profecias em relação a Jesus Cristo, Então, que eu e você possamos entender que Jesus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as doenças. E se um dia a doença chegar na sua casa, chegar na sua vida, que você possa se lembrar da palavra de Deus, que você possa recorrer à oração a Deus, recorrer à oração dos irmãos, recorrer à palavra de Deus, a Jesus Cristo, e entender o que Paulo diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a doença muitas vezes. Porque eu já vi pessoas que eram extremamente arrogantes, extremamente altivas, mas quando elas foram acometidas de uma doença, Deus quebrantou o coração desta pessoa, ela buscou a Deus. Quantas vezes eu já percebi isso nas pessoas, Então Deus usa até a doença. Você lembra de Paulo? Foi colocado-lhe um espinho na carne. Ele disse que era um mensageiro de Satanás. Pode ter sido uma doença. Mas para que foi colocado? Para que ele não se tornasse soberbo pelas coisas excelentes que ele havia visto. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. A Bíblia diz,
que quando Cristo voltar, nós receberemos um corpo glorificado, incorruptível. Hoje nós sofremos as consequências do pecado, o nosso corpo está doente, estamos morrendo. Mas um dia, Jesus vai nos dar um corpo, né? Na ressurreição, teremos um corpo glorificado. E ali não haverá mais dor, mais pranto, não haverá mais doença. Nós passaremos a eternidade com Cristo, né? Teremos um corpo semelhante ao dele, né? Por quê? Porque ele levou sobre ele as nossas enfermidades, né? Que eu e você possamos viver em gratidão, viver como essa mulher, sogra de Pedro, né? Servindo a Deus, servindo a Jesus Cristo, servindo os irmãos, servindo a igreja, né? Porque nós entendemos o que ele fez por nós. Nos salvou da condenação eterna, nos lavou, nos redimiu, nos libertou, nos tirou a opressão de Satanás e agora temos paz com Deus. Por isso que eu e você possamos viver em gratidão a ele.